ela parte de uma palavra chamada fidelidade. Você precisa ser fiel para que Ele possa expressar a fidelidade dele em você. Porque Ele permanece fiel. E muitas vezes nós não estamos em comunhão com Deus porque está faltando fidelidade em nós. Mas nessa noite, Ele te chama a mais um estágio de fidelidade. Sabe o que significa fidelidade? Fidelidade significa verdade. Significa palavra firme. Significa o que não muda. O que fala e assim é. Assim acontece. Não tem variação. A palavra de Deus diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, aonde não há sombra nem variação de mudanças. É esse mesmo Deus. É o Deus que é fiel e é o Deus que está aqui nessa noite para falar comigo e com você. Aleluia, glória a Deus. Foi só um recadinho de Deus, para você entender quem é o seu Deus. O Deus que está aqui nessa noite. O Deus que a palavra de Deus diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali Ele estará. Aquele mesmo Deus que mede o universo, Ele está aqui. E Ele quer falar comigo e contigo nessa noite. Ele quer uma intimidade maior conosco. Amém? Através da nossa fidelidade. A fidelidade começa na hora em que você começa a prestar atenção no que esse próprio Deus quer falar para a sua vida. Está aí uma fidelidade. A fidelidade que você não deixa nada nem ninguém te dispersar, tirar a sua motivação. Nenhum pensamento de coisas erradas ou de coisas que não é devida neste momento venha assolar os seus pensamentos, as suas ideias. E você coloca a sua atenção voltada a esse Deus. Você está expressando a sua fidelidade. Amém? Porque da mesma forma que Ele é macro, Ele é micro. Da mesma forma que Ele está em todos os lugares, Ele também conhece e sonda o seu coração e os seus pensamentos. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus lá em Gênesis 37. Aleluia. Nós vamos hoje entrar em uma história de fidelidade, em uma história que não negocia a palavra de Deus, não negocia tudo aquilo que Deus tem prometido e tem colocado dentro de você. Você não pode negociar. E nessa noite nós vamos aprender um pouco mais de como não negociar o que Deus tem preparado para nós, através da nossa fidelidade a Deus. Aleluia, aleluia. Lá em Gênesis 37, a palavra de Deus diz assim: habitou Jacó na terra da peregrinação de seus pais, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava o rebanho com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Aleluia, até aqui por enquanto. É engraçada essa história porque ela começa assim. No versículo 2 ela fala assim, ó, essa é a história de Jacó. Aí fala, tendo José 17 anos. É a história de Jacó. E aí começa a falar de José, porque é a história da família de Jacó. A história de Jacó é um pouco mais atrás, mas quando ele começa a falar, essa é a história de Jacó, automaticamente pensamos que vai começar uma história de Jacó, e ele fala, tendo José 17 anos, e começa a falar a história de José. Incrível, como uma família de 12 pessoas, e ele sendo um dos mais novos, que tinha um mais novo que ele, vai falar a história dele. E quando ele tinha 17 anos. O que significa isso? Significa que antes dos 17 anos, José tinha poucas responsabilidades. Antes dos 17 anos, ele levava comida para os irmãos dele, fazia alguns afazeres. Mas ele já estava sendo fiel à casa do seu pai. E aí eu quero chegar
aonde eu quero chegar com isso? A primeira fidelidade na nossa vida começa dentro da nossa casa. Querido, se você não é fiel na sua casa, muito provavelmente, fatalmente, você não vai ser fiel fora da sua casa. Meninas que estão namorando, rapazes que estão namorando, que querem se casar e não conhecem a família, fatalmente vai ter surpresas no casamento. Pode ser surpresas boas, mas também pode ser surpresas más. Por quê? Assim como tu é na tua casa, você vai ser na casa do seu cônjuge. Assim como você age com a sua mãe, com o seu pai, você vai agir com o seu namorado quando casar. A menina chega na casa do pai, está o namorado lá. Mãe, pega o suco para mim. Cadê minha roupa? Está tudo suja. E briga, e bate. Aí o que acontece? Casa, a namorada pensa que vai mudar. Se ele não é fiel, se ele não muda com os pais que estão ali e criaram desde criança, ensinando o que era certo, ensinando a ser fiel às pequenas coisas, como ele vai mudar depois só por causa da bonitona? Meio complicado. Só muda se aceitar Jesus e Deus mudar a mente dele. Mas muito dificilmente você vai ter uma surpresa. E aí entra a questão primordial da fidelidade. Então José, ele era fiel ao seu pai. Tanto é que ele entregava seus irmãos. Ele ia apacentar as ovelhas, levar comida, levar água para os irmãos. Chegava lá, os irmãos estavam fazendo coisas erradas e ele chegava e contava para o pai. Ele não ia ser infiel ao pai dele, para ser fiel às coisas erradas dos irmãos. Compartilhar das coisas erradas dos irmãos. Então ele começou ali a ser fiel. E ali ele foi entendendo, e o pai foi o amando, como a palavra diz, o pai o amava mais que os outros. Porque ele era chegado do pai. Ele fazia tudo o que o pai falava, sem hesitar. Ele estava ali entregue às coisas da família. Muitas vezes, queridos, nós não estamos entregues às coisas que estão em nossas mãos, porque estamos só almejando o maior, almejando o melhor. Até chegar lá tem um processo. Esse processo, ele requer essa fidelidade, para que Deus possa te confiar algo mais. E José, ele andava nessa fidelidade. E aí ele teve um sonho, em que ele chamou os seus irmãos e contou-lhes o sonho. E falou que estavam eles em um lugar, e aí, juntando os feixes, o feixe dele se levantou, ficou de pé diante dos outros feixes dos irmãos, e os feixes dos irmãos se curvavam sobre ele. E os irmãos já eram bravos com ele, porque o pai amava mais a ele. Quando ouviram isso, os irmãos ficaram irados com ele. E falou: se você acha que nós vamos nos curvar diante de ti, você acha que você vai ser rei diante de nós? Sendo o mais novo? E aí, ele: não, só foi um sonho. Só contei. E aí ele teve outro sonho. Que as estrelas se curvavam, o sol e a lua se curvavam diante dele. E ele contou para o seu pai. E o pai dele também falou: eu e sua mãe vamos nos curvar diante de ti? Como será isso? E os irmãos arrumaram um jeito de eliminá-lo. E aí o que acontece? Ele vai andando para a promessa que Deus tinha falado a ele em sonho.
E aí começa a acontecer só coisa boa. Não. Muitas vezes, querido, nós temos sonhos. Muitas vezes Deus coloca algo em nosso coração. As promessas chegam para a nossa vida. E nós começamos a andar de acordo com o que a promessa está nos falando. Para nós alcançarmos a promessa. Mas nem tudo são flores. Começa a quebrar alguns biscoitos. Por quê? Porque as pessoas pensam que aceitou Jesus, chegou promessa para a vida dele, pronto, tudo é festa. E aí começam as decepções, porque existe um treinamento, existe um tempo, para uns podem ser muito tempo, para outros pouco tempo, mas Deus, Ele vai te forjar, Ele vai te treinar. Não é que Deus vai te provar. Deus não prova ninguém. Deus prova a sua fé. Mas Ele vai te treinar. Existe um treinamento, existe um tempo de preparação. E muitas vezes nós achamos muito árduo esse tempo de preparação. Nós achamos, por um pouco de conflito que tenha, um pouco de atrito que tenha, nós já achamos que não é de Deus. Começamos a achar que não, isso é coisa da minha cabeça. Não, quem falou isso? O pastor Aguinaldo? Não, se fosse pelo menos o bispo César. E aí a gente começa a inventar coisas da nossa cabeça, porque não queremos ser fiéis. Não queremos nos submeter ao que Deus está nos proporcionando para chegar aonde Deus tem preparado para a nossa vida. E muitas vezes ficamos frustrados, já no começo. José teve uma vida fácil. A primeira coisa que os irmãos fizeram foi maquinar contra ele e jogar ele numa cisterna, num buraco. E aí queriam matar ele e entraram em um acordo lá para não matar ele, porque não iam sujar a mão do sangue do irmão. E aí venderam ele. Venderam ele para o Egito como escravo. E engraçado que José, você não vê mencionar, em nenhum capítulo que fala sobre José, você não vê mencionar sobre o pecado de José. Todas as coisas acontecendo o contrário. E você não vê falar que José murmurou. Você não vê falar que José se ausentou e desertou durante um tempo. Não. Ele simplesmente entendia que aonde ele fosse, com a fidelidade dele a Deus, Deus era fiel para com ele. Aonde ele chegasse, não importasse onde ele estava chegando, as coisas iam conspirar a favor dele. Porque ele tinha a promessa de Deus e ele cria naquela promessa. E ele era fiel para cumprir tudo aquilo que Deus colocava diante dele. Mas aonde ele chegava, ele era a diferença. Aonde ele chegava, ele fazia as coisas acontecerem em seu favor. Através da fidelidade a Deus. A palavra de Deus fala que Deus era com ele. Dentro da cisterna, Deus era com ele. Aí ele vai com os egípcios e é vendido para Potifar. Quando ele é vendido para Potifar, que tomava conta das coisas do rei, ele começa a administrar as coisas de Potifar, os bens de Potifar, a casa de Potifar. E aí começa a prosperar. As coisas começam a fluir em favor dele. Glória a Deus por isso. E muitas vezes, querido, acontece isso na nossa vida. A gente passa por um momento de tribulação, de turbulência, mas quando a gente pega firme e é fiel, as coisas começam a acontecer na nossa vida. E a gente fala, agora vai decolar. Agora começou, agora eu estou vendo as promessas se cumprindo. Na vida de José não foi diferente. Ele começou a ver as coisas decolarem. Ele começou a ver fluir. Quantas vezes estamos na nossa casa e a gente começa a ver as coisas se encaminharem. Estamos no trabalho e a gente começa a ver fluir, começa a ver se encaixar as peças. E a gente entende logo
que é a promessa de Deus se cumprindo. E no nosso interior a gente já fala assim: nossa, Deus é poderoso, a promessa está se cumprindo, eu estou ficando bem, eu estou ficando bem, e eu estou entendendo que é a promessa porque eu estou sendo fiel. E aí você continua fiel. E José estava ali com fidelidade, começou a colocar em ordem as coisas de Potifar. Aonde ele chegava na casa de Potifar, a grama já era verde, o que ele colocava as mãos prosperava, tudo aquilo que ele fazia dava certo. E Potifar começou a entender que Deus era com ele. Potifar falou assim: meu filho, Deus é contigo, e aonde você está, a prosperidade está. Então toma conta de tudo, eu só quero saber só o que eu vou comer. Só isso que Potifar queria dar conta, só o que ele ia comer. E aí as coisas começam a acontecer. Quando as coisas começam a acontecer, existe um outro tempo. Se as coisas começam a acontecer para você em uma escala menor, e você se dá por satisfeito com essa escala menor, só é até ali que você fica. Se José se desse por satisfeito nessa escala menor, de ser só o dominador ali da casa de Potifar, dos bens de Potifar, ele iria ficar só por ali. Ia achar que a promessa era só aquilo. Mas Deus, quando Ele te levanta, Ele vai te colocando sobre degraus, um degrau após o outro. Nunca vem tudo de uma vez e nunca é fácil. Sabe por quê? Porque nada é fácil para ninguém. A mesma chuva que vem para o ímpio, vem para o Filho de Deus. A mesma que vem para o injusto, vem para o justo. As mesmas tentações que tem os homens naturais, tem os homens espirituais. As mulheres naturais, tem as mulheres espirituais também. Tudo é uma questão de fidelidade. Tudo é uma questão de posicionamento. Tudo é uma questão de você entender espiritualmente de onde vem a sua promessa. E a partir daí, o que você vai fazer dela? Como você vai agir diante da fidelidade de Deus para contigo? E aí as coisas começam a acontecer. Aí vem aquela endemoniada lá da mulher de Potifar. E aí começa a dar em cima dele todos os dias. E querendo ele todos os dias, e ele fugindo, ele saía, ele não ficava só com ela, e aí ela pega ele em um dia que ela maquina o mal, e ele fica a sós com ela. E ela tenta se deitar com ele, e rasga a túnica dele, segurando nas túnicas dele, e ele tem que correr. Aleluia. Tem que ser muito macho para correr de uma situação dessa. Tem que ser muito macho. Tem que estar muito fiel. Tem que estar entendendo profundamente qual é a promessa. Quantas vezes, queridos, nós vimos pessoas caindo por pouquíssimas coisas. Quantas vezes não é só nessa parte sexual, mas em todas as partes, em todas as áreas. Pessoa mentindo, perdendo sua bênção. Pessoa dando jeitinho brasileiro e perdendo a bênção. E aí as coisas vão acontecendo e você não sabe o porquê que está acontecendo. A sua fidelidade está indo por água abaixo nas pequenas coisas. Você está se esquecendo da promessa. Você está achando que a promessa não é mais para você, mas porque lá no fundo você sabe que você está sendo infiel. Queridos, isso acontece na vida de qualquer um. É daqui do púlpito até o fim da igreja. Não está ninguém fora. Não está ninguém isento. Não está ninguém, principalmente nessa área sexual. Você vai conversar com uma pessoa, com uma mulher, um homem vai conversar com uma mulher, ela já vem se derretendo em lágrimas, falando do marido, falando não sei de quê, falando do namorado, carente.
de uma forma que dada. Da mesma forma os homens, a imoralidade tomando conta. Aonde você chega, tem mulher se insinuando, tem homem se insinuando. E aí você vai e começa a perder as promessas de Deus. Por quê? Porque a sua fidelidade está indo por água abaixo. Será que isso acontece só comigo? Queridos, a minha esposa está aqui. Eu já mandei 2 secretárias embora por causa disso. Teve um dia que eu cheguei na clínica em um sábado e eu tenho 2 secretárias e no sábado só vai uma, porque a outra faz faculdade. Quando eu cheguei na clínica no sábado, estava a menina lavando a clínica. Aí eu sentei lá na recepção para ver algumas coisas. Quando eu olho, está a menina com um vestido de renda, com um short por baixo, o vestido de renda transparente, com um topzinho e um short por baixo. E virava para lá lavando, virava para cá lavando. Eu chamei ela, só estava nós 2 na clínica. Eu chamei ela e falei assim, nunca mais você venha com essa roupa. Nunca mais. E aí, querido, depois de mais alguns dias, acho que algumas semanas, eu mandei ela embora. Fuja da aparência do mal. Fuja. Fuja. A palavra de Deus diz, lá em 1 Coríntios 12, aquele que pensa que está em pé, veja para que não caia. Aquele que pensa que está em pé, veja para que não caia. Não está isentando ninguém. Não está isentando ninguém. É aquele. Se você se enquadra naquele, então veja, para que não caia. Se você se acha que está abastecido da palavra, que está forte em Deus, então fique mais forte e vigia. Porque as ciladas de Satanás estão por todo lugar, para que você seja infiel e assim perca a sua promessa, adia a sua promessa. E as coisas não acontecem na sua vida e você não sabe por que não está acontecendo. São pequenas coisas e você tem que vigiar. Da mesma forma, queridos, tinha uma outra secretária. Essa aí ficou comigo meio-dia só. De manhã até meio-dia eu mandei ela embora. Ela chegou, eu fiz uma entrevista com ela, eu estava muito precisando, eu estava só na clínica, precisando de alguém para auxiliar. E conversei com ela e ela tinha curso e tudo. Eu falei, não, então beleza, vai dando uma arrumada aqui e tal, e tal, e tal. Aí, conversando com ela para entender de onde ela veio, saber mais e tudo. A menina, não, acho que ela tinha 20 anos, acho. Eu tenho um filho, sou mãe solteira e danço num trio elétrico. Aí, as abaixadas, eu falei, não tem como. Mandei embora. Ou será que isso acontece comigo? É um alerta. Veja para que não caia. Veja para que não caia. E José não foi diferente. José, a mulher foi pular nele. Foi pior um pouquinho. Estava só e a mulher ainda pulou nele, ainda arrancou a roupa dele. E ele teve que sair correndo. E por isso, ele foi levado ao cárcere. E as promessas de José, primeiro foi para o buraco a promessa, depois a promessa foi para a casa de Potifar, depois a promessa foi para a prisão. E na prisão, e aonde ele chegava, ele prosperava. Deus era com ele. Querido, aonde você for, Deus é contigo. Aonde você chegar, Deus é contigo. Não importa o que está acontecendo, seja fiel, porque Deus é fiel. E ele foi para a prisão, ele foi para a cadeia.
E naquele lugar, o carcereiro logo viu as habilidades dele, viu como ele tratava as pessoas, viu como ele era diferente. E aí, de preso, ele passou a ser o carcereiro. O carcereiro entregou a chave para ele e falou assim: agora é você que vai cuidar dos outros presos. Está vendo? Você acha que é só no Brasil que acontece isso? Que você vai na cadeia, tem um preso que cuida dos outros? Já vem daquela época. José cuidava dos outros presos. E aí, José, ele ali cuidando dos outros presos. E ele fazendo tudo aquilo que necessitava para que tudo corresse bem. E o carcereiro já tinha total confiança no preso. E o que acontece? Tinha um copeiro e tinha um padeiro, que também estava naquele lugar. E eles tiveram sonhos. E aí eles chegaram para José e contaram os sonhos a José. E aí José rapidamente interpretou os 2 sonhos. E aí falou que o copeiro, ele iria voltar ao posto dele, de chefe de copeiro. Iria servir o rei. E o padeiro ia morrer. Notícia boa, né? Para dar para alguém. Você vai ser exaltado e você vai morrer decapitado. Oh, glória. Mas é outra atitude de quem é fiel. Você tem que entender, o que Deus falar para você é lei. É lei. Não importa o que vai chocar, é lei. Deus falou para você dar um recado a alguém, é o recado que Deus falou. Não é você. José não falou dele. Porque ele mesmo fala, Deus dará a interpretação. Então foi Deus dando a interpretação. Muitas vezes você não quer a interpretação que vem para a sua vida, porque tem alguns espinhos. Mas quando vem de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, receba com mansidão. Se for de tratamento, trate-se rápido. Se for de retratar, retrate-se rápido. Não duvide. E não queira dar jeitinho, porque no fundo, você sabe que é realmente o que está falando. Queridos, quando nós recebemos alguma mensagem de Deus para a nossa vida, e Deus pode estar falando no seu coração agora, receba. Se for de perdão, perdoe. Se for para pedir perdão, peça perdão. Se for para você retratar com alguém, não hesite, vai logo e retrate. Fique bem com Deus. Fique bem com Deus, para você não perder aquilo pelo qual Ele quer te colocar. Aleluia. E aí José, ele vai e interpreta os sonhos e fala assim para o copeiro: não se esqueça de mim, quando você estiver lá, na frente do rei. A primeira coisa que o copeiro faz, se esquecer de José. Tudo cooperando. Tudo cooperando. Foi para o buraco, foi para a prisão, foi açoitado. Aí o outro se esquece dele. Muitas vezes alguém que você está colocando muita confiança, vai esquecer de você. Vai achar que até ali você foi bom demais, dali para lá, deixa quieto que eu resolvo. Foi o que aconteceu com ele. Foi muito bom você ter revelado o sonho, mas o sonho foi meu. Se você revelasse ou não revelasse, eu ia sair daqui. Então o sonho foi meu, não preciso de você mais. Foi assim que aconteceu. E aí ele se esqueceu de José. Depois do tempo que ele se esqueceu de José, José passou pouco tempo lá, só mais 2 anos. 2 anos sendo carcereiro do lugar.
que ele já tinha sido promovido, né? Já era o carcereiro. Queridos, a palavra de Deus diz, lá em 1 Coríntios 10, 13, não, perdão, em Romanos 3, 3 e 4, diz: dá-se o homem for infiel, desfaz a fidelidade de Deus? É uma pergunta. Se o homem, de alguma forma, for infiel, ele anula a fidelidade de Deus? A palavra vem e exclama, fala assim: de forma alguma. De forma alguma. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Então, quando Deus te der uma promessa, fica com a promessa de Deus. Não fique com o que as circunstâncias e os homens tentam florear sobre a sua promessa. Não importa o que vai acontecer, Deus falou, é prego batido e ponta virada, vai acontecer. Não importa o tempo, não importa as circunstâncias, não importa se está só caindo, indo para a cisterna, indo para o cárcere, não importa. Deus falou, seja fiel a Deus, que Ele certamente será fiel a você. Ele é fiel à palavra dEle. Outro acontecimento muito importante nessa história, é que quando o faraó ouve falar de José, o copeiro se lembrou dele. O copeiro falou assim, faraó teve um sonho. E aí chamou todos os adivinhadores, os bruxos, todos os capetas daquele lugar, e colocou para ver se revelava o sonho. E aí nenhum deles conseguiu, nenhum deles pôde revelar. E aí o copeiro teve uma luz de 2 anos atrás. Eu conheço um. Quando eu estava aí, contou a história. Quando eu estava na prisão, eu tive um sonho. E o padeiro também teve um sonho. Ele interpretou os nossos 2 sonhos. Eu fui promovido e o padeiro foi morto. Aí Faraó fala assim, então vai lá e chama ele depressa. Sabe o que significa isso? Significa que não importa o estágio que você esteja, preste bem atenção. Não importa o quanto você já declinou. Não importa o que estão falando de você. Não importa quais são as lutas que você tem travado na sua vida. Não importa. Quando o de repente de Deus chega, queridos, é de repente. É de repente. Não é uma coisa que Deus vai fazer e você vai falar assim, daqui 5 anos começa a acontecer. Se Deus está te promovendo agora, é agora. Se Deus está falando ao seu coração agora, Ele está falando agora. E se chegou a hora, chegou a hora. Muitas vezes, nós temos a promessa de Deus, e muitas vezes a promessa é muito grande. Muitas vezes você entrou nessa igreja nessa noite, de repente você é um visitante, e Deus está te falando que você vai para o exterior. Fiquem calados e ouçam. Deus está falando com alguém aqui, nessa noite, sobre isso. Você recebe uma promessa do exterior para a sua vida, nessa noite. Você está recebendo agora. E na hora que chegar essa promessa, Deus, Ele vai chegar com o de repente de Deus, com o rápido de Deus, como o faraó fez, chama ele rápido. Como vai te chamar? Rápido. E como você tem que estar? Preparado. Preparado. Então o tempo de preparação não é tempo perdido, é um tempo de preparação. Você precisa estar preparado para quando a hora chegar. Fala, eu estou preparado para quando a hora chegar. Se você não está, se prepare. Se você não está, se prepare. Lembra do mesmo Deus macro? É o mesmo Deus.
O que é mudar a sua vida para Deus? O que é pegar a sua escassez e te colocar sobre o abundante? É nada para Deus. Isso é nada para Deus. Ele só espera a inclinação de fidelidade da nossa vida, da nossa parte. E aí, quando você for chamado para o exterior, você precisa estar pronto. Você precisa estar preparado. Você precisa não hesitar. Você precisa falar: eis-me aqui. Eu vou fazer aquilo que deve ser feito. Eu estou pronto. Muitas vezes, querida, as promessas de Deus são tão grandes na nossa vida que quando chega a gente recua. Já aconteceu isso com alguém? Muitas vezes a gente recua porque a gente acha que chegou rápido demais. Por quê? Porque a gente não se preparou. E aí chegou e a gente recuou, achando é grande demais. Poderia ter me dado mais um tempinho para eu digerir o que está acontecendo. Então, o de repente de Deus pode acontecer na sua vida a qualquer momento. E você deve estar preparado como um bom cristão. Aleluia. E aconteceu assim na vida de José. Então, Faraó manda chamar José. Rápido. Só deu tempo, sabe de quê? José tomar um banho para tirar aquele cheiro encardido de lá de baixo e fazer a barba. E José chegou diante dele. E aí Faraó fala assim: fiquei sabendo que você... E muitas vezes nós chegamos, nem é tão grande assim a proposta de vida ou morte, mas nós ficamos com medo de falar quem somos. Muitas vezes nós vamos em um lugar para orar por alguém, ora aqui por alguém diferencial, aonde ele chegava, ele era a bênção. Não importa onde ele estava, ele era a bênção. Como lá no cárcere, como na frente do rei, ele era a bênção. Ele era o que mandava. Porque qual é o poder? O poder de na nossa vida. Eu orei. Sabe o que aconteceu? O óbvio, ela ouviu. Ela ouviu. Simples, é simples. Sabe por quê? Não é porque é o pastor, não. É porque eu creio na palavra e quem estava comigo pegou junto. Nós cremos. E eu falei o nome dela no ouvido dela, ela fez assim, ó. A avó dela falou assim, ela nunca deu uma manifestação. Quando a gente grita, faz qualquer coisa no ouvido dela. E eu falei no outro ouvido ela não falou nada. Eu peguei e repreendi no outro ouvido dela. E falei de novo, ela levou um susto e ficou assustada porque ela não sabia de onde estava vindo aquele som. Mas ela já estava ouvindo. E é só uma questão de tempo para ela reabilitar. Porque ela vai começar a falar igual o bebê quando começa. Vai aprender a falar. Queridos, e não negocia o evangelho. Não negocia o que Deus tem prometido para a sua vida. O que Ele falou é a verdade, não é o que você pensa que é a verdade. Não é o que você tem como certo e errado que é a verdade. A verdade é a palavra. Se está na palavra, cumpra a palavra, viva a palavra e viva da palavra. Queridos, e naquele momento ali, José chegou e Potifar falou: olha, eu fiquei sabendo que você interpreta sonhos, e você interpretou o sonho do padeiro e o sonho do copeiro, e ele falou: sim, não eu, mas o Deus que vive em mim, o Deus que eu sirvo. Esse mesmo Deus é que interpreta. Se for da vontade dele, vai ser interpretado os seus sonhos em favor do rei. Por que ele interpretou os sonhos do padeiro no desfavor do padeiro, que o padeiro morreu? E antes dele interpretar o sonho para o rei, ele falou que ia interpretar da vontade de Deus em favor do rei. Sabe por que isso? Porque ele estava em comunhão com Deus 24 horas. Porque ele já sabia o Deus que ele servia. Porque Deus já havia conversado com ele em um particular. Porque ele não sabia que sonho era.
Ele não sabia que interpretação era, que o rei ainda não tinha falado para ele. Como que ele sabia que era em favor do rei? A conexão te dá a direção. A conexão te leva à perfeição. A conexão te leva à inclinação. A conexão, ela te leva a algo sobrenatural. Ninguém está entendendo, mas você e Deus está. Você e Deus está. A ligação com Deus não é bilateral. Ela é direta. Ela é vertical. É assim, ó, de lá para cá. Não precisa de intérprete. Não precisa de ninguém pegando. Deus vai usar pessoas, mas Deus também fala ao seu coração, dentro de você, só você e Deus. Só você e Deus. Ele vai te revelar algo profundo. Ele vai te revelar algo sobrenatural, que muitas vezes nem você mesmo vai entender no momento, mas Ele vai trabalhar em seu coração através da sua fidelidade para amadurecer tudo aquilo que Ele tem prometido para se cumprir. Então não negocia o que Deus tem preparado. E naquele momento, Faraó falou a José todo o sonho. E José interpretou aquele sonho de Faraó e falou que aquele sonho, as vacas magras engolindo as vacas gordas, as espigas mirradas engolindo as espigas cheias, e falou, são 7 anos de fartura, e logo após 7 anos de escassez no Egito. E ele falou ao rei com tanta propriedade, que o rei podia achar que era mentira. Mas quando nós estamos na presença de Deus, quando nós estamos sendo guiados por Deus, Ele se encarrega de colocar verdades. E aí Faraó entendeu que aquilo ali era a pura verdade. E as palavras de José eram tão sábias, tão profundas, e tinham um peso tão grande, que Faraó falou assim: quem eu acharei dentro de todo o Egito para ser o governador sobre todas as coisas, senão este homem? Porque ele entendeu que José não poderia vir de outro lugar, senão da parte de Deus. Aonde você passa, as pessoas estão entendendo que você vem da parte de Deus? O que você fala, as pessoas estão vendo nas suas palavras um peso de glória, entendendo que você está vindo da parte de Deus? Queridos, quando você sabe quem você é em Cristo, e quem você sabe quem Ele é em você, as suas palavras não são palavras vãs. As suas palavras não saem de qualquer jeito, não saem de qualquer maneira. Você entende que o que sair da sua boca tem um peso, e é Deus falando. Então precisamos entender que a nossa fidelidade tem que caminhar junto com a comunhão. A intimidade com Deus, ela nos dá uma autoconfiança, porque você entende que não é você, mas é Deus em nós, porque a palavra diz: Deus em nós, a esperança da glória. A esperança da glória, como é essa esperança da glória? Aonde você chegar, tem esperança. Ah, a pessoa está querendo suicidar, você é a vida. Ah, a pessoa está doente, você é a cura. Ah, a pessoa está oprimida, está depressivo, você é que vai tirar, resgatar essa pessoa, porque você carrega a glória de Deus, e você sabe disso, e você tem a convicção disso.
Então não é qualquer pessoa falando, é Deus falando. E naquele momento José entendeu e ele falou assim: é a minha hora, agora sim, agora chegou a minha hora. E ele foi fiel mais uma vez a Deus e não negociar o evangelho naquele momento. Aleluia. Queridos, ele ficou riquíssimo. Riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo. Agora chega a parte mais importante. Sabe por quê? Chega a parte mais importante da fidelidade. Você ser fiel quando você está no buraco é fácil. Você está no buraco? Você olha para o lado, vê terra. Você olha para o outro, vê terra. Você não tem mais norte. Você tem alguém para se apegar, chamado Deus. Então, você não está perdendo nada. Você vai se apegar. Quando você está no cárcere, é fácil. Muito fácil. Eu tenho um amigo que ele deu uma estadia na cadeia de 8 anos. E lá ele conheceu a palavra de Deus. E eles liam e oravam a Deus 8 horas por dia. E ele saiu. Quando ele saiu, eu conversando com ele, ele falou assim: pastor, vou te confessar uma coisa. Eu era muito, mas muito, mas muito crente na cadeia. Muito. Eu almejava muita liberdade para pregar o evangelho, para falar de Deus. Mas quando eu saí, que eu agora estou na liberdade, eu vi que agora que eu estou preso. Era lá que eu conseguia adorar a Deus. Era lá que eu conseguia ler a palavra 8 horas por dia. Era lá que eu tinha comunhão com o Espírito Santo. Porque lá eu não tinha opção. Porque lá ou eu era crente, ou eu era mais um vagabundo apanhando. Então eu preferia ser crente. Eu preferia ouvir a palavra. Quando ele saiu, ele teve a liberdade, a escolha. Aí Deus colocou a fidelidade diante dele, para ver o que ia acontecer. Ele não conseguia ser fiel. Muito triste. E ele falou: eu era crente quando eu estava lá, aqui fora eu não consigo. Então você ser crente nas situações adversas, você ser crente mesmo, quando o negócio está feio, dentro de casa, quando está se separando e não quer se separar, quando seu filho está depressivo, usando drogas, e você quer libertá-lo, quando a sua empresa está indo de mal a pior, quando os seus amigos te jogam os pés, é muito fácil ser crente. É muito fácil você ser fiel. Muito fácil. Mas quando as coisas começam a melhorar, quando tudo começa a se encaixar, quando você revela os sonhos de Faraó, quando você começa a ser governador, quando o carro chega, quando as viagens batem sua porta, aí muitas vezes você vai ter saudade da escassez, porque a infidelidade vai bater pesado na sua porta, e você vai ter que escolher. Então a coisa mais difícil é quando mexe no seu bolso. Por que a coisa mais difícil dentro da igreja é sermos fiéis nos dízimos e nas ofertas? Por quê? Por que quando vai levantar uma oferta para alguém, pesa no bolso? No que Deus te deu. Por quê? Por que quando chega a essas coisas,
Aí já não é bem assim. Já não foi bem assim que Deus falou. Deus fala com o esposo, ele fala com a esposa fala assim: Deus falou mesmo? Foi mesmo? Só falta falar assim: escreve aqui como foi que ele falou. Querida, Deus falou para eu dar uma oferta. Uma ofertinha um pouquinho maior. Deus, não, peraí, conta aqui direito. Deus falou mesmo. Foi Deus. Você não deu ouvido a outras pessoas, não. Não foi por emoção, não. Você vai arrumar uma desculpa. Você vai procurar qualquer coisa para que até tenta confundir a outra pessoa, o seu cônjuge, o seu amigo, para que ele seja infiel. Porque mexeu na ferida. E aí, queridos, é onde mora a infidelidade. Começamos a colocar viagens na frente de Deus. Começamos a colocar filhos na frente de Deus. Orei tanto pelo filho. Era estéril. Não tinha filho. Foi uma revelação. Peguei a revelação. Aconteceu. Está aqui o meu bebê. Deus te deu. E aí você coloca na frente de Deus. Não vem para o culto hoje porque meu filho teve dor de cabeça. O lugar da cura não é na casa de Deus mais. Não, precisei levar alguém no aeroporto porque só eu tenho um carro. Na frente de Deus. É pecado você levar alguém? Não. Mas tem outros meios. Tem uma coisa aí chamada Uber que rapidinho leva. Faz esse favor para você. E você fica livre para adorar o seu Deus. Para não negligenciar a sua fidelidade. Aquilo que Ele te deu. Aquilo que Ele está te promovendo. Você não pode jogar fora por poucas coisas. Lembra que eu falei que não é só a parte sexual? São pequenas coisas. Ah, Senhor, eu preciso de um trabalho. E Deus, puf, manda um trabalho. Demorou, foi sacrifício, fiz concurso. Mas agora, ó, estou empregado. Estou ganhando bem. Agora eu posso ofertar. Nunca ofertou na vida. Agora eu posso ofertar. Você vai ofertar na vida do seu vizinho. Você vai ofertar na sua viagem. Você vai ofertar no seu carro. Você vai ofertar até numa cesta básica lá. Mas nunca com o coração inclinado para dar uma oferta verdadeiramente ao Senhor. Porque você foi infiel a vida toda. Não é quando Deus te promove. Porque Deus permanece fiel. Deus, Ele permanece fiel. Muitas pessoas falam: por que os ímpios prosperam e muitas vezes os cristãos não prosperam? Infidelidade. Deus vela é pela palavra, não é para quem é crente e quem não é, não. Eles estão lá do jeito deles, mas tem ação social, tem isso, tem aquilo, e as coisas vão fluindo, vão prosperando. Vão prosperando. Pode ir para o inferno? Pode, mas vai cheio do dinheiro. Eles não aceitaram Jesus. A credencial para entrar no céu é aceitar Jesus. Não é ser próspero. Amém? A prosperidade, ela vem num pacote de fidelidade a Deus. Então a pessoa pode ser milionário, trilionário e ir para o inferno. Pode colocar o dinheiro todo no caixão e ir para o inferno. Mas aqui na terra ela prosperou porque foi fiel a alguns requisitos da palavra de Deus. Porque Deus é fiel à palavra dele. Ele nos fez para sermos fiéis a Ele, segundo a sua palavra. Mas se formos infiéis à palavra, nós seremos infiéis a Ele. E a palavra não vai se cumprir na nossa vida. E muitas vezes nós colocamos coisas, pessoas. Ah, o meu emprego, então agora o emprego é até mais tarde, sabe? Agora eu não posso fazer escola de missões.
sabe o que acontece? Aí assim, tá, sabe o que está difícil? Não dá para eu ir para o culto de terça e domingo, são 2 cultos na semana. Não dá para eu ir para o culto, pastor, porque assim, sabe? Eu estou chegando cansado demais. Deus que te deu o trabalho, Deus que te deu a saúde, Deus que te dá o fôlego de vida todos os dias. Deus é quem te dá, Deus é quem me dá. Tudo é de Deus, tudo volta para Deus. Então a nossa vida, ela deve ser totalmente de Deus. Ah, pastor, mas agora eu só vou viver aqui dentro da igreja. Não, você vai viver com Deus. Você vai viver com Deus. Você não vai ser um religioso. Mas a palavra nos ensina a congregar. A palavra nos ensina a congregar. Fala assim, ó, não deixe de congregar como é costume de alguns. Será por quê? Será por que falou isso? Porque é costume de alguns. Então precisamos entender, queridos, que nós temos etapas para seguir na nossa fidelidade. E quando a nossa bênção chegar, a gente não pode esquecer de Deus. Deus, Ele tem que ser verdadeiramente o centro, não importa o que está acontecendo, ainda que a figueira não floresça, mas se florescer, também eu serei fiel. É muito fácil quando a figueira não floresce, querido, porque você está no nada, você não tem provisão de nada. Mas você precisa entender que quando a figueira florescer e dar seus frutos, você tem que permanecer. Permanecer. De todas as promessas que Deus fez a José, ela se cumpriu pela fidelidade dele. Pela fidelidade dele. Pela fidelidade dele. José, ele não tinha nada a oferecer para Deus. Sabe o que eu aprendi essa semana sobre fidelidade? Eu aprendi que todas as vezes que a palavra de algum pregador vindo da parte de Deus soar e penetrar dentro de mim com a promessa de Deus, eu tenho que liberar algo na vida dessa pessoa, eu tenho que liberar algo no altar para selar a minha confiança, a minha fidelidade ao que o profeta está falando, soltando em meu favor. Aleluia. Vocês sabiam que Abraão, ele começou a receber as promessas de Deus, lá em Gênesis capítulo 12, ele começa a receber as promessas de Deus, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. E aí ele começa a peregrinar, ele sai, ele tem uma atitude, ele começa a sair, mas ele começa a esmurecer. Sara começa a falar com ele, como vai ser essas coisas? Pega minha serva, porque eu não tenho mais idade para isso. E ele dá ouvidos a Sara e pega a serva, e nasce Ismael. E ele continua, e Deus chega para ele e fala: eu não te falei? Espere, vai acontecer, vai acontecer. E ele esperava, mas não acontecia. Até o dia que Deus chegou para ele em 3. O Senhor, a palavra diz o Senhor e 2 anjos. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando chega diante dele, ele entende que ele não pode ficar só, eu sei que vai acontecer, eu sei que vai acontecer. Não! Ele fala: espera aí, pega água fresca, pega o melhor novilho, pega tudo, faça um banquete para esse povo. Eu preciso crer, eu preciso colocar a minha inclinação em tudo que eles estão falando. Depois que ele oferta algo, dando a convicção de que ele está crendo naquilo que está sendo prometido a ele, em 1 ano o menino nasce. Foi de 75 aos 100 anos a promessa, e nada se cumpria. Por quê? Porque não tinha uma atitude.
Quantas vezes Deus já te prometeu e você não teve uma atitude? Quantas vezes Deus já falou contigo e você não teve uma inclinação? Eu conheço um pregador que foi profetizado sobre a vida dele, que ele ia escrever um livro que ia aos 4 cantos do mundo. Ele rapidamente pegou uma oferta, foi lá e colocou, não importa o que, pegou tudo que ele tinha e colocou nas mãos desse pregador. O livro dele corre aos 4 cantos do mundo. Aonde ele encontra esse pregador, ele oferta de novo. Ele oferta de novo. Se ele encontrar 5 vezes no dia, ele oferta 5 vezes no dia. E o pregador fala para ele assim: por que? Já tem mais de 5 anos. E o pregador fala: por que todas as vezes que você me vê, você oferta na minha vida? Ele fala: porque eu estou comendo do fruto da sua palavra. Eu estou comendo do fruto da sua palavra até hoje. Os meus filhos comem do fruto da sua palavra. Creu, teve atitude. Quando Abraão fez algo para o Senhor, as coisas aconteceram, as coisas se moveram. Vamos entender que a fidelidade, ela não parte apenas de um pensamento. A fidelidade, ela parte de uma atitude. A fidelidade, ela parte de uma mudança de vida, de uma metanoia, uma mudança de mentalidade. A fidelidade, ela parte de que você crê em um Deus macro, crê em um Deus do impossível, em um Deus que, da mesma forma, como eu falei no início, que Ele segura a terra na palma das suas mãos, pode medir o universo dos seus dedos. É o mesmo Deus que faz todas as células juntinhas para acomodar de uma forma perfeita e fazer o teu corpo. Sopra em ti o Espírito de vida, coloca em ti o Espírito de Deus e escreve todos os dias da sua vida. Você não pode sair daqui pensando em um Deus que não pode fazer nada na sua vida. Você não pode sair daqui sem ter uma fidelidade concreta a Deus. Você não pode sair daqui pensando que, quem sabe amanhã talvez. Não! A fidelidade, ela vai mais além, a fidelidade, ela é mais profunda. A fidelidade, ela vai de encontro à fidelidade de Deus. Com atitude, com coragem, não negligenciando cada passo, não negligenciando cada atividade que tiver para você fazer na sua vida, na sua frente. Se é ali que Deus te colocou, é ali que você vai prosperar. Aleluia. Sê tu uma bênção, aonde você for, sê tu uma bênção, não importa o que está acontecendo na sua vida secular, olhe para o céu, é de lá que vem o seu socorro, é de lá que Deus está falando para você: ei, eu te gerei, eu te levantei, eu que farei de ti uma grande nação, é eu que vou fazer através da sua vida, ganhar a sua família toda. Crê somente, entenda o que Deus tem para a sua vida, entenda o que Deus tem preparado, entenda que Ele é maior, entenda que Ele é melhor, entenda que você só precisa confiar. A palavra de Deus diz que sem fé, queridos, é impossível agradar a Deus. Se você não tiver fé, está mal. Se a sua fé está fraquinha, está mal. Seja avivado. Não importa o que está acontecendo, seja avivado na palavra. Entenda as promessas para a sua vida e receba cada uma delas. Cada uma delas. Não negocia nenhuma promessa da sua vida com Satanás. Nada que colocar diante de ti. Nada. Se te colocar em lugares que não é de Deus, saia. Se te colocar em amizades que não é de Deus, dispense. Se te colocares em trabalhos que não é de Deus, saia. Não negocia. Não tem negócio com as coisas que não são de Deus. Não tem que ter negócio. Não tem que ter ouvidos.
Ouça a palavra e deixa a palavra penetrar no seu coração. Deixa a palavra fazer um mover dentro de você. Deixa a palavra te guiar. Deixa a palavra te gerar. Deixa a palavra te conduzir. Deixa o Espírito se mover através da sua vida. Você vai ver como a sua vida vai dar uma mudada. Se atreva a crer. Se atreva a ser fiel. Se atreva a ser fiel. Se atreva a ser fiel. Principalmente, eu não sou muito de ficar falando em dinheiro, mas principalmente quando se trata de dinheiro. Principalmente, porque Deus, Ele não precisa do seu dinheiro, Ele precisa da sua fidelidade. Ele precisa de saber aonde está a inclinação do seu coração. Ele precisa entender como você funciona. Se você funciona só no pouco, ou se você funciona no pouco, no muito, tendo, não tendo, de qualquer forma você funciona. É assim que Ele quer. É assim que Ele quer. Distribua o que tem. Chame as pessoas para o banquete. Banquete da palavra. Banquete da unção. Inchados da palavra. Inchados da palavra. E essa palavra não é distribuída. Infidelidade. Infidelidade. Deus te chamou aqui nessa noite para que você dê um salto e não seja mais culpado. Não olhe mais para dentro de você sabendo que você está sendo infiel. Seja fiel em tudo o que você fizer. Em tudo o que você fizer, que Deus vai concretizar as promessas que Ele tem feito na sua vida. Receba essa palavra e fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Ora cachacatarababás. Tem pessoas aqui que o sonho estava naufragando por causa da infidelidade. Casamentos indo por água abaixo por causa da infidelidade. Deus te chamou aqui hoje para resgatar seu casamento. Deus te chamou aqui hoje para resgatar seu sonho. Deus te chamou aqui hoje para falar para você: vale a pena perseverar. Vale a pena ser fiel. Vale a pena você crer no Deus da tua salvação. Porque só Ele tem o poder de mudar a sua história rápido. Rápido. Deus, Ele começa a preparar um solo nessa noite. Ele começa a preparar um solo nessa noite. Ele começa a preparar um solo nessa noite. Essa semente está sendo semeada, porque quando ela brotar, vai ser rápido. Vai ser rápido. Vai ser rápido, não porque Deus nunca plantou, mas porque precisava de um posicionamento. Não porque Deus é infiel, Ele continua fiel, mas porque nós muitas vezes duvidamos da fidelidade dEle. Mas pastor, eu duvido da fidelidade de Deus. Duvida.
quando você sabe lá no seu íntimo que não está nada bem. Quando você sabe lá dentro de você, só você e Deus, você sabe que existem áreas da sua vida que você ainda é infiel. Mas Deus não quer uma igreja doente. Deus quer uma igreja vitoriosa. Deus quer uma igreja que quando sair da boca do pregador, todos peguem, sabendo que são filhos, sabendo que todas as promessas são para a sua vida. E você não vai negociar nada o que Deus preparou e preparar para a sua vida. Você vai viver uma vida em abundância. Você vai viver uma vida que você vai multiplicar. Você vai viver uma vida que vai ser referencial. Aonde você chegar, as pessoas vão te reconhecer como um referencial de Deus. Aleluia. Aleluia. Seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja na sua faculdade, seja na sua escola, seja onde for. Aonde você chegar, Deus vai engrandecer o seu nome. Deus vai engrandecer o seu nome. Deus vai multiplicar a sua empresa. Deus vai multiplicar na sua vida. Deus vai resgatar as pessoas da sua casa através da sua vida. Deus pode fazer isso rápido. Depende do meu posicionamento, do seu posicionamento, da nossa fidelidade, a nossa inclinação certa para receber tudo aquilo que Deus tem preparado para a minha vida e para a sua vida nessa noite. Aleluia. 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 Peça perdão a Deus pela infidelidade. Feche seus olhos e fala: Pai, até aqui, Senhor, existiam algumas áreas da minha vida que só eu e o Senhor sabem, mas eu estava andando na infidelidade. Mas eu entendi hoje que o Senhor, Pai, é um Deus de princípios. Eu entendi hoje, Pai, que a minha infidelidade não descredencia a sua fidelidade. E nessa noite, eu decido ser fiel a Ti. Nessa noite eu decido mudar a minha história. Nessa noite eu decido que é um divisor de águas. Eu não vou mais andar sendo acusado por Satanás na minha infidelidade. Mas eu decido ser fiel, porque eu sei que Tu és fiel. Aleluia. Aquele que creu deu um glória a Deus bem alto. Queridos, essa palavra mudou a sua vida. Aleluia. Aleluia. Essa palavra mudou a sua vida. Essa palavra mudou a sua forma de ver as coisas. Então decida crer. Não deixe que ela saia da sua mente daqui da porta para fora, mas deixe que ela faça um reboliço santo dentro de você, e nunca mais você vai chegar diante de Deus como um coitadinho. Nunca mais. Porque Ele não te vê assim. Ele te vê como filho. Ele te vê como irmão de Cristo. E é assim que você deve ser. E é assim que você deve se ver. Nessa noite, quebre toda a religiosidade, tudo aquilo que impeça você de chegar diante de Deus. E chega diante de Deus com o coração aberto, limpo. Que você vai ver
que vai acontecer na sua vida através do Espírito Santo de Deus trabalhando em seu coração. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar a vocês que a partir de amanhã retorna a nossa escola internacional de missões Victory Brasil. Amém? Quantos ficam alegres? Amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero te fazer, você que não, quem aqui não conhece a escola? Todo mundo conhece? Quem nunca veio à escola de missões? Ah, glória a Deus, tem alguns. Ah, pensei que todo mundo já conhecesse, todo mundo já estava matriculado. Glória a Deus, mas eu creio. Amanhã nós retornaremos com as nossas aulas poderosas de missões. Queridos, o que é a escola de missões? Escola de missões é uma visão de Deus, não é de homens. Não foi uma invenção do bispo César com o pastor Aguinaldo, com a pastora Leite. Não foi uma comissão que resolveu aqui. Não. É uma visão de Deus. É uma escola de ensinamento bíblico, para que nós possamos entender quem nós somos, o que estamos fazendo aqui, para que Deus nos colocou aqui nessa terra, quem sou eu, o que eu tenho, o que eu posso, o que eu faço com essa palavra. Será que é só para vir nos cultos, domingo e terça? Será que é só para fazer parte dessa série de fidelidade e minha vida mudar? Como minha vida mudar? Quais os requisitos? O que eu faço? Quais os princípios de oração? Será que eu estou orando da forma certa? Será que eu estou recebendo porque estou orando da forma certa? Será que eu não estou recebendo porque minha oração Deus não ouve? Por que Deus não ouve? O que está acontecendo? Todas essas questões que nos afligem, que vêm em nossa cabeça todos os dias, nós precisamos tirar a limpo, e nós precisamos crescer na palavra, para que Satanás não venha enganar você, a sua família, o seu cônjuge, seus amigos, e você tenha álibi dentro da palavra e as convicções de Deus para falar desse Deus poderoso. Isso a escola vai te ensinar. São 18 matérias. É impossível você vir aqui durante um ano, segunda, quarta e sexta, das 20 às 22 horas, sentar nessa poltrona, ouvir a palavra, comer a palavra, o Espírito revelando o tempo todo, durante um ano, e a sua vida não mudar. É impossível. Então eu te convido a vir amanhã. Você que não conhece a escola, você é meu convidado especial para vir amanhã assistir uma aula. Nós, durante essa semana, nós ainda vamos abrir, é uma exceção, nós vamos abrir para as pessoas que não conhecem a escola, as pessoas que não se matricularam ainda, virem assistir a aula, para ter a convicção de Deus que você precisa fazer essa escola. E aqueles que querem se matricular, tem pessoas lá atrás capacitadas para te explicar algo mais que você queira saber sobre a escola, e você faça a sua matrícula. Não deixe para amanhã. Lembre-se, um tempo de preparação não é tempo perdido. É um tempo que Deus está te capacitando para coisas maiores. Às vezes nem você sabe. Quando eu fiz a escola, eu não sabia que eu seria pastor. Quando eu fiz a escola, eu não sabia que eu seria um pregador. Quando eu fiz a escola, eu não sabia que eu seria um professor. Quando eu fiz a escola, eu não sabia que eu iria às nações. Mas fiz. Mas fui me capacitar. É isso que nós precisamos fazer. Lembra da promessa? Precisa ter uma atitude. Se você tem promessa na sua vida, precisa ter uma atitude. A atitude chama-se Escola Internacional de Missões Victory Brasil. Aleluia, glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus. Pai, nós te agradecemos por esse culto maravilhoso, que o Senhor falou grandemente aos nossos corações. Pai, o Senhor ressuscitou sonhos. O Senhor, Pai, resgatou casamentos. O Senhor resgatou, Pai, muitas coisas que estavam perdidas e paralisadas nas nossas vidas.
Pai, o Senhor colocou em nosso coração que nós precisamos de uma mudança profunda. O Senhor colocou, Pai, em nosso coração que nós precisamos, Pai, nos abrir com o Senhor e sermos fiéis a Ti em todos os momentos da nossa vida, porque a nossa vida a partir dessa noite não será mais a mesma. Nós declaramos que teremos uma semana diferente, um dia após dia de vitória. A Tua palavra, Pai, se renovando em nossas vidas a cada manhã, a cada palavra uma revelação, a cada revelação uma vivência, a cada vivência, Pai, experimentando as bênçãos do Senhor sobre nossa vida. Nessa semana vai ser um marco na nossa história. Assim eu creio na vida dos meus irmãos e já te agradeço, Pai, porque o Senhor sempre nos ouve. Muito obrigado e vão em paz em nome do Senhor Jesus.